Nesse ambiente onde eu tô, a temperatura é de 25 graus. E na cidade, a temperatura é de 30 graus. Mas no Cerrado Mato Grossense tá bem quente, viu? E agora estamos num lugar frio. Seja no frio ou no calor, a temperatura do meu corpo é de cerca de 37 graus Celsius, o que quer dizer que a minha temperatura está normal e que, independentemente do ambiente, o meu corpo não sofreu nenhum tipo de alteração. Mas como nós conseguimos manter a nossa temperatura corporal? Como é que isso funciona? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos, eu sou Marcos Gouveia e esse é mais um episódio do Porquê das Coisas. Mesmo com o ar-condicionado ligado, a minha temperatura corporal se mantém dentro do padrão normal para um ser humano. Em média, a temperatura de um ser humano saudável varia entre 36 e 37,2 graus Celsius, o que nos faz ser animais homeotérmicos. A temperatura de animais homeotérmicos possui uma baixa variação se comparada com a variação da temperatura do meio ambiente. Essa manutenção constante da nossa temperatura é chamada de termorregulação. Ela permite que nós não nos tornemos dependentes de fatores externos para o nosso corpo estar com a temperatura correta. Ela funciona mais ou menos como um controlador interno. Se o nosso corpo começa a esfriar, ela produz calor. E se o nosso corpo começa a esquentar, a termorregulação dá um jeito de manter o calor para longe. E tudo isso é feito graças ao nosso metabolismo. Ele é o que gera o nosso calor interno e ajuda a manter a nossa temperatura corporal. Por causa disso, nós somos classificados como endotérmicos. Os endotérmicos dependem do calor gerado pelo metabolismo para se manterem em uma temperatura ideal. Geralmente, animais homeotérmicos são endotérmicos, mas existem raras exceções. Já répteis, como os jacarés, e anfíbios, como os sapos, são animais ectotérmicos, conhecidos também como animais de sangue frio. Eles dependem do ambiente para manter a sua temperatura interna. Mas isso é uma outra história que eu te conto no outro momento. E para não te deixar no vácuo, eu vou fazer um resumão para você como o metabolismo funciona. De uma forma resumida, metabolismo é um processo químico que acontece nas células do nosso corpo. Nele acontece a quebra de 3 substâncias básicas: aminoácidos, lipídios e glicídios, em termos populares, proteínas, gorduras e carboidratos. E nós adquirimos essas substâncias exatamente da forma que eu estou fazendo agora, por meio da alimentação. A gente pode dizer que o metabolismo nos dá a energia necessária para o nosso corpo funcionar. Todos os animais possuem funções metabólicas, mas a dos mamíferos e a dos pássaros são mais bem desenvolvidas justamente por ajudar a manter a temperatura do corpo, algo que não ocorre nos outros animais. Além do metabolismo, o corpo humano possui algumas funções que ajudam a nos manter com a temperatura na medida certa. E que funções são essas? Uma das formas do nosso corpo controlar a temperatura é pela transpiração. Quando você faz alguma atividade física ou quando o calor de um ambiente está muito alto, a tendência do nosso corpo é aumentar de temperatura. Transpirando, o corpo libera água e sais minerais. Essa água evapora, dando aquela sensação de refrescância, ajudando a diminuir a temperatura do corpo, fazendo tudo voltar ao padrão. Resumindo, o calor aumenta a temperatura, o corpo libera água e tudo volta ao normal. Outra forma encontrada pela natureza foi a dilatação dos vasos sanguíneos. Quando dilatamos os vasos sanguíneos, 2 coisas acontecem. A primeira é que há uma redução da pressão sanguínea, já que vai ter mais espaço para o sangue circular. A segunda é uma perda de calor para o ambiente. Como os vasos estão dilatados, os vasos capilares acabam se aproximando da superfície da pele, o que faz com que seja mais fácil do ambiente roubar o nosso calor, diminuindo a nossa temperatura interna. O corpo humano parece ser perfeito e está preparado para qualquer situação extrema envolvendo temperatura, certo? Errado. As coisas não são tão simples assim como vocês estão pensando. Você alguma vez já se perguntou por que nós sentimos febre ou corremos risco de sofrer hipotermia?
Se considera que uma pessoa está com febre quando a temperatura corporal dela atinge os 38 graus Celsius. Daí, quanto mais quente estivermos, pior a situação fica. Do contrário do que as pessoas pensam, a febre não é uma doença. Na verdade, a febre é uma reação do nosso corpo contra algo anormal que adentrou no nosso organismo. Quando o corpo humano é afetado por doenças nos órgãos internos ou mesmo invadido por agentes externos, o nosso organismo começa a elevar a temperatura em 2 ou 3 graus. E tudo isso acontece a partir do hipotálamo, que fica localizado no cérebro e tem o papel de equilibrar as funções corporais internas de acordo com o ambiente. Quando o invasor é notado pelo organismo, os glóbulos brancos começam o combate. Esse processo libera um agente chamado prostaglandinas, um mensageiro químico que contribuiu para a eliminação da infecção. Quando os prostaglandinas chegam ao cérebro, eles estimulam o hipotálamo para causar a febre. E todas essas ações são responsáveis por fortalecer o nosso sistema imunológico e assim combater a infecção. Viu como a febre parece ruim, mas na verdade é uma forma do nosso corpo lutar contra os agentes externos? Pelo fato da febre ser um sintoma, a melhor maneira de abaixar a temperatura do corpo é combatendo diretamente a doença. Infecções são combatidas com antibióticos, mas na maioria dos casos o nosso próprio sistema de defesa consegue fazer esse trabalho. O curioso é que o órgão mais afetado por uma febre muito alta é nada mais, nada menos que o nosso cérebro. Confusão mental, cãibras, vômitos, náuseas e muito suor são alguns dos sintomas. Mas afinal, uma pessoa ela pode morrer de febre alta? Bom, se a temperatura do corpo atingir 40 graus Celsius, já existe um risco dessa pessoa falecer. A morte é certa se a temperatura do corpo chegar a 45 graus Celsius. E nesse caso, o indivíduo morre por hipertermia. Já a hipotermia é o contrário. Ela ocorre quando a nossa temperatura fica abaixo da casa dos 35 graus Celsius. E essa perda excessiva de calor, de forma não intencional, é causada pelo nosso mecanismo termorregulador, que obviamente controla a nossa temperatura. Quando o organismo sofre uma queda extrema da temperatura, as terminações nervosas ligadas ao nosso termorregulador identificam a baixa temperatura e começam a agir. Para diminuir a perda do calor e tentar estabilizar a temperatura, o nosso corpo reduz o calibre dos vasos sanguíneos, o que se chama de vasoconstrição. Isso é o motivo porque a nossa pele fica fria. Cara, a gente tá na banheira aqui então, tá frio, o braço já começa a tremer, já ficando difícil para respirar, a pele também tá ficando avermelhada. E você vai tremendo. Ai, ai. Gelo, acho que a temperatura deve estar em volta aí de 10, 12 graus. E é uma experiência, cara, frio pra caramba, cara. Mas tudo certo, vamos lá, tremendo um pouco. A pele tá, tremendo, vermelho, mas tudo certo. Frio. Bom, mas quando essa vasoconstrição não resolve, aí o organismo começa a ter ações involuntárias, que geram calor. Sabe por que você treme quando tá com frio? É exatamente por causa disso, para gerar calor. Por isso que eu tô tremendo desse jeito. E uma das causas da hipotermia é estar num ambiente com frio extremo. Os ursos polares, por exemplo, eles têm uma espessa camada de gordura no seu corpo, o que faz com que eles fiquem protegidos do frio. Sem essa proteção, seria impossível sobreviver em temperaturas tão baixas. Mas nós, meros seres humanos, dependemos de roupas. E quando elas não conseguem nos aquecer, a gente corre risco de vida. Sintomas como esfriamento das mãos, dos pés, dormência pelo corpo e dificuldade para respirar, como eu tô, são os primeiros sintomas que vão aparecer. Mas em casos mais avançados, pode até acontecer de ter perda da memória e perda dos sentidos também. Quando a gente fica exposto ao frio por muito tempo, os tremores vão diminuindo. Surgem então alterações mentais e até no desempenho motor da pessoa. E se a temperatura não aumentar, o indivíduo começa a perder a consciência e as suas funções vitais vão diminuindo até chegar à morte por hipotermia.
Mas não preocupa se você está numa temperatura que não seja extrema. Você pode ter certeza que o seu corpo vai dar conta do recado. Afinal de contas, foram milhões e milhões de anos para chegar aonde nós chegamos. Nós somos provas vivas do sucesso da Terra. Espero que vocês tenham gostado do experimento. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!